Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Quer dizer, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Gente, ignore o barulho de cachorros, de carro. Tô gravando aqui de frente com a janela. E eles estão latindo ali, eu acho que tá passando algum cachorrinho na rua. Mas eu acho que vocês vão conseguir me ouvir. Meu nome é Michele Camargo. E eu trago mais um vídeo especial aqui pra vocês. Sem mais delongas, para não ficar grande esse vídeo, longo, vamos ler lá em Gênesis capítulo 8, versículo 6. Se você quiser pegar a tua Bíblia e acompanhar comigo, fique à vontade, tá bom? Capítulo 8, versículo 6 de Gênesis, que diz assim: E sucedeu que ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que construirá. E soltou um corvo que seguiu em várias direções, até se secarem as águas sobre a terra. Também soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado, mas a pomba não encontrou descanso algum para a planta dos pés. E voltou até ele na arca, pois as águas estavam sobre toda a face da terra. Então Noé estendeu a mão, a segurou e a puxou em sua direção. E permaneceu ainda outros 7 dias, e outra vez soltou a pomba de dentro da arca, e a pomba voltou até ele à tarde, e eis que trazia no bico arrancado uma folha de oliveira. Assim Noé soube que as águas haviam baixado sobre a terra, e permaneceu ainda outros 7 dias, e soltou a pomba que não mais voltou a ele. Gente, essa passagem é muito importante para nossas vidas, assim como toda a Bíblia. Eu acho que todo texto eu falo isso, né? Mas é de grande reflexão, porque quando olhamos para essa passagem, gente, nós não só vemos duas aves, o corvo e a pomba. Vemos também 2 estados de espírito, ou 2 formas de lidar com a pós-crise, né? O corvo, eu estava pesquisando um pouquinho sobre ele, bem breve. Ele é uma ave de rapina, forte, inteligente, mas com um detalhe crucial. Ele se alimenta de carniça. Ele come sementinhas, algumas coisas, mas ele também come carniça. É como o outro pássaro lá, o urubu, né? Então, ele se alimenta também de carniça. Noé aqui, ele solta ele e ele fica sobrevoando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e não em todas as direções, mas não traz uma notícia, não traz uma novidade, apenas sobrevive aos destroços. Ou seja, acredito eu que ele... Acredito eu, tá, gente? Que ali no meio das águas, do dilúvio, os corpos dos animais, de pessoas, o corvo, ele consegue pousar, se alimentar. Então, por isso que ele não volta com uma novidade. Ele só fica voando até as águas se secarem. Porque ele tem onde pousar, né? E se alimentar. Porque aqui depois... quando fala que Noé soltou a pomba, fala que a pomba voltou, se eu não me engano, a primeira vez, fala que a pomba voltou porque ela não achou descanso à planta dos seus pés. O corvo não, o corvo já foi diferente. E muitas das vezes nós passamos por um dilúvio e nossa mente age como um corvo. Nós ficamos sobrevoando o que se perdeu, nos alimentando de mágoas, restos do passado, situações que não têm mais vida. Muita gente vive desse jeito, não é mesmo? O corvo, gente, ele se sente confortável ao caos, porque ele encontra sustento no que já morreu. Se você está vivendo de passado... Se você está vivendo de coisas que já passou, que não te pertence mais, você está se alimentando de coisas que não tem mais vida. Você está se alimentando de carniça. Gente,
Eu tenho testemunho, eu posso falar sobre isso, porque eu tenho testemunho de vida, que Deus, ele me tirou do meio da minha parentela, assim como Abraão, que Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus me tirou, eu, meu esposo, minha filha, do meio da nossa parentela, da cidade em que eu vivia, e nos trouxe para outro estado, outro lugar. E aqui ele começou a trabalhar na nossa vida. Gente, não que ele não pudesse fazer lá onde nós estávamos. Deus é Deus, ele pode todas as coisas. Só que a nossa mente estava cativa. Os nossos olhos estavam trancados. Nós só conseguíamos enxergar as coisas materiais, as coisas do mundo. Nós vivíamos como ímpios, ia uma vez ou outra na igreja, achava que estava buscando a Deus, mas não. E pela misericórdia dele, ele nos arrancou, nos trouxe, nos libertou e está trabalhando a cada dia, porque é constante. Então, nós precisamos sair de um lugar. Quantas mudanças houve na minha vida e da vida da minha família? Quantas? E eu acredito que tem você que está assistindo também tem seu testemunho de onde Deus te tirou. De empresas que Deus fechou a porta porque não era para você estar mais lá. De relacionamentos, de amizades, de pessoas que estavam ao seu redor e que não era para fazer parte do teu convívio. Deus arrancou. De situações, de lugares. E tem muita gente ainda vivendo de passado. Depois que Deus me tirou lá do meu estado e trouxe para cá, eu ainda quis voltar, porque eu estava com essa mente de corvo aqui. Essa mentalidade aqui de destroços, de restos. Como se eu fosse conseguir sobreviver a isso. E eu quis voltar. Eu falei: Senhor, não aguento mais. Situação que a gente vive aqui tá difícil. O Senhor nos tirou de lá, trouxe para cá e nós tá vivendo dessa forma. E não, vou voltar. E eu tentei voltar. E Deus, pela tua misericórdia, falou: você não vai. É um testemunho que eu vou contar aqui em outro vídeo para vocês, senão vai ficar muito grande. Só que Deus falou para mim. Por mais que eu queria ir, eu já tinha feito até as malas. Eu orava em pensamento e falava: Senhor, eu já botei no meu coração, eu já botei na minha mente que eu quero ir. Eu já decidi que eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Já arrumei a mala com tudo. Porém, se o Senhor falar que não, é não, eu vou obedecer. Mas só se o Senhor falar claramente. Porque se o Senhor não falar claramente e eu não compreender, eu vou. Entendeu? E Deus, primeiramente, falou comigo. E o inimigo é tão sujo que ele trabalha assim, viu, gente? Ó, no dia que eu queria ir embora, voltar embora, eu falei assim, ó, meu esposo não queria ir. E eu queria. Já começa errado por aí, porque somos uma só carne. Se não está em perfeita concordância, não faça nada. Anota isso. Se você é casado, se você está numa união e está em divisão ali sobre algum assunto, não faça nada. Espera Deus falar. Ah, mas eu não tenho paciência. Então não quebra a cara. Se fazer, vai quebrar a cara. Espera, porque o primeiro sinal de que algo está errado é a desunião, a não concordar. Os dois têm que concordar, tá, gente? Então começou aí, ele não queria e eu queria, e por fim ele cedeu por causa de mim, mas eu falei em pensamento com o Senhor: Senhor, se o Senhor falar que não é pra mim, eu não vou. E Deus falou comigo, porque eu senti uma tristeza muito grande.
E quando eu decidi, eu falei, Senhor, eu vou na igreja pela última vez. E foi a época que teve enchente aqui e não teve culto 2 dias. Não teve culto na quinta e nem no domingo. E eu falei, meu Deus, pronto. Vou ter que esperar mais toda essa semana, porque não tem culto e Deus tem que falar comigo. E eu esperei, chegou na terça-feira que teve culto, eu fui e Deus usou a irmã para falar. Aí Deus falou, a irmã falou assim, irmã Michele, eu não sei o que você está planejando, mas Deus manda te dizer. Se você for fazer o que você está pensando em fazer, Deus não está nesse negócio. E vai passar um vento tão forte que se você for, o teu esposo volta pra bebida e ele morre. E era a tristeza que eu tava sentindo. Tristeza de luto já, sabe? Deus já tava colocando no meu coração. E eu não fui. Eu fiquei, obedeci. E mais pra frente, Deus permitiu a gente voltar. Mas foi na direção dele. Quando ele permitiu a gente voltar, é porque já tinha propósito. Aí sim, era para tratar algo com a gente, comigo e com ele, talvez algo que ficasse na nossa mente, e também por alma. Então tinha propósito. Gente, o reloginho do Instagram voa, né? Enfim, então muitas das vezes nós ficamos ali sobrevoando, passados, destroços, vivendo no caos, que nem esse corvo. E eu te pergunto a você, você está só sobrevoando os seus problemas ou buscando algo novo? A minha história, gente, é parecida igual dos hebreus lá, né? Deus, o povo hebreu clamava a Deus porque precisava de libertação, que era escravo, que não sei o quê, e Deus libertou e chegou no deserto, porque Deus liberta e tem um processo, né? E aí chegou ali no deserto e eles começaram a murmurar, a reclamar, por quê? Porque queria voltar lá pro Egito de novo. Queria voltar pra escravidão de novo, porque lá era melhor, lá tinha carne, tinha não sei o quê. Para de ficar querendo voltar pro passado, para de querer voltar de onde Deus te tirou. Deus já passou uma borracha no teu passado e já escreveu uma nova história. Viva o novo que Deus colocou na tua vida. Amém? Então, gente, a hora tá voando. Diferente aqui do corvo, a pomba, ela tem pés sensíveis e hábitos limpos. Ela não pousa em qualquer lugar. Na primeira saída ali, Noé solta ela. E o que acontece? Ela não traz nada. Ela volta de bico vazio. E isso nos ensina a ter paciência. Porque nem sempre, no primeiro esforço nosso, nós vamos ter resultado. Nem sempre. E ali na segunda saída, gente, Noé solta a pomba e ela já traz uma folhinha de oliveira. Ela não traz um banquete, ela traz apenas um sinalzinho. Na minha Bíblia diz folhinha, mas pode ser raminho, de oliveira. Ou seja, nem sempre, muitas das vezes, Deus não vai nos dar a solução do problema por completo, assim, de imediato. Nós temos que ir buscando, né? Ele dá pequenos relampejos ali de esperança, só para dizer assim, ó, tem vida aí, ainda tem vida aí, entendeu? A vida está voltando. Só mais um pouquinho de paciência. E o objetivo final da nossa fé, minha garganta tá seca, não é ficarmos presos na segurança da arca. Deixa eu tirar a Bíblia aqui. Não é nós ficarmos presos na segurança da arca. Gente, peraí que eu vou tomar água, minha garganta tá ardendo. Nossa, tá seca. Então, gente, nós temos que voar e reconstruir. A pomba nos ensina, aqui na palavra, chegará o momento em que a esperança se tornará realidade. Não seja como o corvo, que se acostuma com o cenário de destruição
e se alimenta do dilúvio, do que o dilúvio levou embora. Não seja como o corvo. Seja como a pomba. Tenha sensibilidade de buscar o que é puro e o que está brotando. Valorize os pequenos... Gente, Deus, ele nos dá sinal. Pequenos sinais, igual esse raminho de oliveira. Valoriza isso. Esteja atento, ore, peça ao Senhor, Senhor, abre a minha mente, abre meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Abra meus olhos, leia a palavra do Senhor, que é a direção para nossa vida. Eu tô ficando até rouca, ó. Então Deus nos dá sinais no dia a dia. E nós, se deixarmos os problemas ofuscar isso, nós não percebemos os sinais que Deus nos dá. Nós temos que estar atento. E o principal, gente, viva o hoje. Cada dia é uma nova oportunidade. Eu já falei isso aqui. Não viva de passado. Não viva da onde Deus te tirou. Viva o novo de Deus. E não queira ficar ansioso com o futuro. Na Bíblia fala o que há de comer, o que há de vestir. Não viva, porque traz ansiedade isso. Tudo no extremo não é de Deus. Não é de Deus. Não viva no extremo das coisas. Tá bom? O sinal da paz, gente, ela não vem do corvo que se satisfaz com o passado. Ela vem da pomba, que insiste em buscar o futuro. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar teu coração, porque quem faz é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Nós não somos nada, somos totalmente dependentes dele para tudo. Se não é Deus na nossa vida, né, o que seríamos de nós? Aonde estaríamos? Não é verdade? Então, seja da onde Deus te tirou, pessoas que Deus te tirou da tua vida, situações, não remói isso. Deixa de lado, esquece. Viva o que Deus colocou na tua vida, viva o novo. Se esforça, tenha bom ânimo, que Ele estará contigo, tá bom? Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.